Bom, pessoal, começando aqui a gravação do último vídeo da disciplina Introdução à Economia. Vamos então fechar aí a parte de macroeconomia, né, que como eu vinha falando com vocês, é a segunda parte, assim, junto com a microeconomia, é a outra parte importante, o coração da disciplina, né? E a gente encerra a disciplina, né, com esse vídeo, falando de temas que é quase que como uma revisão estendida, vamos dizer assim, porque a gente vai falar, o que a gente vai falar de novidade é um pouco do que a gente vem falando desde da primeira aula, desde a primeira semana, que é inflação. Então a gente vai falar de inflação, mas a gente vai aprofundar um pouquinho sobre a inflação, mas a gente vem falando de inflação desde a primeira semana e a gente vem discutindo um pouquinho, né, e eventualmente algum determinado tema acaba nos remetendo a falar de inflação, porque por mais que a gente ainda não tenha chegado na teoria, né, a gente tem uma percepção do que seja inflação, né? E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho nesse assunto. E principalmente em macroeconomia a gente acabou já falando ainda mais, né? Vamos falar também um pouquinho sobre bem-estar social, como também eu venho reforçando, principalmente a partir da última semana de microeconomia, quando a gente falou de bens públicos, né? Quando a gente falou um pouquinho mais do papel do Estado na economia. E depois vem sendo reforçado aí na macroeconomia, quando a gente vem abordando a questão do bem-estar social, né, da tomada de decisão, da implementação de políticas econômicas, tendo por objetivo promover o bem-estar social. Né? É para isso que o decisor em política econômica toma suas decisões, né, para promover o bem-estar social. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também e fazer aí um fechamento então da disciplina. E vamos também vamos falar de desemprego, né? Não pontuei aqui. E vamos encerrar também falando um pouquinho sobre os debates macroeconômicos, né? Como eu falei, é quase que uma revisão estendida. A gente também vem aí tratando desses debates macroeconômicos, né? Tratando desde a primeira semana, né? Assim, a gente tem visto como que os economistas divergem tanto no diagnóstico quanto na proposição de solução dos problemas, né? Mas é isso, então o tema dessa aula é inflação, desemprego e bem-estar social. Então eu começo com aquele fluxo que a gente viu, que a gente vem abordando, que é o objeto de estudo da macroeconomia, né? Então a gente viu nas semanas anteriores como que as famílias e as empresas interagem nos mercados dos fatores de produção, onde as famílias ofertam os fatores de produção, ou seja, ofertam mão de obra, ofertam terra, né, bens de capital para obter renda, né, renda remunerada pelas empresas, que são os demandantes desses fatores de produção, são demandantes por mão de obra, por bens de capital. E para isso, né, para que as empresas demandam por isso? Para ofertar bens e serviços que são consumidos pelas famílias, né? Pelas famílias e pelo governo. Então o governo ele consome bens e serviços, ele gasta bens e serviços a partir da renda oriunda das famílias, né? Então parte da renda das famílias vira imposto, né? E esse imposto, ou os impostos em geral, né, são a fonte de renda do governo, do Estado. Né? Então parte da renda das famílias é consumida nos mercados de bens e serviços, parte vira imposto e parte é poupado. Né? E essa poupança ela garante um fluxo de investimento às empresas. Né? E essa poupança ela também viabiliza
o financiamento do déficit do governo, né? Então, quando o governo gasta mais do que arrecada, ele precisa de uma fonte de recurso para financiar o seu déficit, né? Então a gente viu isso também lá em política fiscal, entendeu a relação de poupança e investimento, e viu então a importância do resultado primário, né? Então, se o governo consome parte desse recurso, ele está limitando a capacidade de investimento, que é o que faz, que é o que gera emprego, renda, que faz o país crescer, né? A gente viu, nosso primeiro tema foi crescimento econômico, né? E como que as relações dessa economia com o restante do mundo também influencia também na capacidade de investimento, na capacidade do governo em financiar seu déficit, né? Então a gente viu a importância da balança comercial e, consequentemente, da política comercial e da política cambial no andamento da economia, né? na capacidade da economia em direcionar um fluxo de investimento para o crescimento econômico, para o desenvolvimento tecnológico, né? E a gente viu também política monetária, né? A gente viu como que a gestão da oferta de moeda, né, através dos instrumentos de política monetária, também pode interferir nessas relações, né? Principalmente em relação à capacidade do poder de compra da moeda, né? Que tem muita relação com o tema dessa aula, né? Bom, então é isso. Então esse objeto de estudo da macroeconomia, né, que a gente viu aí nas semanas anteriores e vai complementar com essa aula de hoje, né? Então a gente viu as políticas econômicas, viu política fiscal, né, a relação de poupança e investimento. A gente viu a política comercial e cambial, né, quando a gente falou da balança comercial. A gente viu política monetária, né, e como eu venho pontuando, né, não adianta ter boas intenções aqui nas políticas públicas se as políticas econômicas não vão bem, né? Então, as políticas públicas, então por isso até que a gente começou a falar de estudar macroeconomia pelo crescimento econômico representa crescimento na geração de riqueza, né? E quanto maior a geração de riqueza, maior a capacidade do Estado e da sociedade como um todo em alocar recursos em sistemas eficientes de educação, de saúde, de pesquisa básica, né? Em distribuição de renda, em promoção de políticas que minimizem a desigualdade social, que melhorem a distribuição de renda. Como? Através da geração de emprego, de renda para as pessoas. Então é o crescimento econômico, é a geração de riqueza que viabiliza a promoção de políticas públicas que favoreçam o bem-estar social, né? E a gente viu um pouquinho como que cada uma dessas políticas econômicas influencia no crescimento econômico. Então a gente entendeu por que é importante o governo, por exemplo, fazer resultado primário positivo. A gente entendeu a importância. Então a gente viu lá na primeira semana que no keynesianismo, como que ele identificou naquele momento ali, pós-crise de 29, a importância do Estado na composição da demanda agregada, que logo depois veio a ser questionada pelos monetaristas e pelos novoclássicos ou pela linha de pensamento econômico dos ciclos econômicos, né? Como que eles vieram a ser questionados também desse papel do Estado justamente em função das expectativas racionais dos agentes econômicos, né? Mas a gente viu a importância do papel do Estado na composição da demanda agregada, mas a gente entendeu também o quanto que
um Estado gastador, um Estado que gasta muito mais do que arrecada, ele acaba dificultando o crescimento econômico, né? Justamente porque ele toma para si um recurso, acaba tendo que tomar para si um recurso que poderia ser destinado ao investimento para o setor privado, e até para o consumo mesmo das famílias. A gente entendeu como que a política fiscal influencia, por exemplo, na taxa de juros de equilíbrio dos mercados de dívida, né? A gente viu na política comercial e cambial a importância da balança comercial também para a garantia de um fluxo de capital ao investimento que gera emprego e renda, né? E que viabiliza a redução da desigualdade social, né? A gente viu como que a balança comercial ela pode acabar, uma balança comercial positiva, por exemplo, ela pode atenuar o efeito de uma política fiscal expansionista, de uma política fiscal em que o Estado gasta mais do que arrecada. Então o Estado gasta mais do que arrecada, então se por um lado ele consome um recurso que poderia ser destinado ao investimento no setor privado, por outro lado, a balança comercial positiva supre, em parte ou totalmente, né, esse recurso tomado pelo poder público, né? E a gente vê a importância da política monetária na garantia da estabilidade e o poder de compra da moeda, na garantia das características da moeda enquanto reserva de valor, enquanto unidade de conta, né? A gente viu a importância da política monetária em relação ao custo de oportunidade, o quanto que a política monetária interfere na tomada de decisão de alocação de recurso por parte daquele que o detém. Então, quem detém o capital, ele, ao decidir entre um instrumento financeiro, por exemplo, entre alocar seu capital no mercado financeiro ou na economia real, a gente viu o quanto que a política monetária exerce papel fundamental na determinação da taxa básica de juros da economia, né, que é um instrumento de política monetária, né, e que vai se refletir no custo de oportunidade de alocação desse capital, né? Bom, então é isso. Então as políticas públicas, né, que visam, né, que são ali a última ponta da política que vai promover o bem-estar social, ela depende de políticas econômicas bem implementadas, de forma harmônica, de forma sincronizada, né, bem calibrada, né, que vai viabilizar justamente a implementação de políticas públicas de forma eficiente, né. Agora, só também fazendo um parênteses, né, como a gente viu, não são tomadas de decisões triviais, né. Eu fiz questão de pontuar isso também ao longo dessas semanas. Não existe fórmula, né. Economia não se resolve com não tem receita de bolo, né? Não se faz, senão economia seria feita com um algoritmo, né? Se ocorrer isso, faça isso, se isso, faça isso. E não é assim, né? Ah, imprime dinheiro, imprime mais dinheiro. Não é assim, né? É só o Estado gastar. Não, a gente está vendo que não é bem assim, né? Tem um custo associado, né? Não, o Estado tem que tomar conta, ele tem que fazer, a gente não pode deixar tudo na mão do setor privado, então a gente tem que ter muita atenção com determinadas retóricas, né? Porque se os problemas em economia fossem de simples solução, de soluções triviais, né, esses problemas não existiriam, né? Então, a ideia justamente do que a gente viu ao longo dessas semanas é ter
capacidade de análise crítica desses tópicos em economia, que estão aí todo dia no noticiário econômico, né? Então é importante a gente ter essa capacidade crítica de posse da teoria econômica, então ter capacidade de analisar criticamente o que a gente está vendo, mas também vai ser fundamental na vida profissional de vocês, né? Não tenho dúvida disso. Independente de que área vocês venham a atuar, vocês mais cedo ou mais tarde vão precisar de alguma noção de economia para entender por que determinada decisão é tomada e outra não, né? Bom, então entrando aí no tema em um dos temas dessa aula, né, desse vídeo, inflação. Então, inflação, como eu falei, a gente vem pelo menos citando essa palavra, esse termo, ao longo aí de todo o curso, mas a gente não entrou na teoria do que é inflação, né? Então, inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Então, quando a gente viu lá em microeconomia, quando a gente falou de preço em microeconomia, a gente falou de um mercado especificamente, né? Agora, em macroeconomia, a gente está falando do nível geral de preços, né? Do nível de preços das cestas de bens e serviços, né? E a variação do nível geral de preços, a variação positiva do nível geral de preços, é também chamada de inflação, né? E a gente já chegou a comentar também, vocês já devem ter ouvido falar do termo deflação. Então, deflação é a variação negativa do nível geral de preço. Agora, a gente costuma ter, né, o que é mais comum ocorrer é inflação, que é o aumento do nível geral de preços, o aumento do nível geral de preços dos bens e serviços. E, consequentemente, como ela é o aumento do nível geral de preços de bens e serviços, a inflação implica na diminuição do poder de compra da moeda. Por quê? Porque como a gente viu no vídeo passado em política monetária, se a moeda é unidade de conta, se ela é reserva de valor, né? Então esse recurso, o dinheiro, se no intervalo de tempo o nível geral de preços aumenta, esse dinheiro no tempo zero, ele vai comprar mais do que ele passa a comprar no tempo seguinte, no tempo zero mais alguma coisa, no tempo 1. Né? Porque se nesse intervalo de tempo o nível geral de preços aumentou, esse dinheiro perdeu o poder de compra. Ele compra menos em T1 do que ele comprava em T0. Né? Então, se o nível geral de preços aumentou de um mês para o outro, o poder de compra, né, nesse período foi reduzido. O poder de compra da moeda nesse período ele foi reduzido. E é por isso que muitos economistas concordam, quer dizer, é unânime entre os economistas que inflação é um problema macroeconômico. Né? Isso é unânime. Agora, o que os economistas divergem é na dimensão desse problema. Então, alguns economistas entendem que todos os esforços devem ser direcionados no sentido de conter a inflação, no sentido de impedir um aumento generalizado no nível geral de preços. Por quê? Porque se a inflação reduz, reformulando, né? Então por que alguns economistas entendem que todos os esforços devem ser direcionados no sentido de conter a inflação? Porque a inflação ela vai atingir mais severamente e mais rapidamente a população de baixa renda. Porque a população de baixa renda, a população de menor renda, consome o quê? A população de menor renda consome alimentos.
a cesta de bens e serviços da população de menor renda é limitada a consumir comida, né? Então, se a população de menor renda perde poder de compra de um mês para o outro, de um semestre para o outro, perde poder de compra ao longo do ano, essa população sente de imediato, e a gente brinca, né? Pegou no bolso, sentiu no bolso. Não, a população de menor renda sente na barriga, né? Sente de imediato os efeitos da inflação, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor mais adiante, mas esse é um ponto importante dos debates macroeconômicos, do porquê que, agora, por outro lado, a inflação ela é uma consequência natural do crescimento econômico. Então, por que existe inflação? Então, a sociedade como um todo, né, e os decisores em políticas econômicas tomam decisões para promover o crescimento econômico, para promover o aumento da geração de riqueza, porque é o aumento da geração de riqueza que viabiliza a promoção do bem-estar social. Agora, quanto maior a riqueza, quanto maior a renda da população, maior a capacidade de consumo da população. Se maior é a capacidade de consumo da população, isso pressiona os preços, pressiona o nível geral de preços. Porque se a população ela tem maior capacidade de consumo e, consequentemente, demanda mais por bens e serviços, naturalmente os bens e serviços sofrem uma variação de preço, né? Como a gente viu desde a microeconomia nas relações de oferta e demanda, né? Então, a inflação ela é uma consequência natural do crescimento econômico. Agora, a inflação gera perda no poder de compra da moeda, né? Então, como está dito aqui no texto, a inflação gera incertezas importantes na economia, desestimulando o investimento e assim prejudicando o crescimento econômico. Então, a inflação ela é uma consequência natural do crescimento econômico, mas a inflação elevada, a inflação a níveis muito elevados, ela prejudica o crescimento econômico. Por quê? Porque prejudica o próprio consumo, prejudica o poder de compra da moeda e gera incerteza em relação ao investimento, porque é o seguinte, porque em uma economia com nível geral de preço, com variação do nível geral de preço muito elevados e com perda no poder de compra da moeda de forma acelerada, aquele que vai alocar recursos nessa economia para obter uma rentabilidade no futuro, ele vai ter que exigir uma rentabilidade que compense a perda no poder de compra da moeda, né? Então, por isso que, só para a gente traçar um paralelo, né, fazer uma analogia, quando você coloca lá o seu dinheiro na poupança, e aí a poupança, se ela variou ao longo do período menos do que a inflação, ou seja, se a poupança rendeu menos do que a inflação... Estou falando da poupança, mas vamos pensar em qualquer instrumento financeiro, tá? Então, se você alocou seu recurso no instrumento financeiro e esse instrumento financeiro rendeu menos do que a inflação, ou seja, é como se é como se você tivesse perdido dinheiro, entre aspas, vamos colocar assim, né? Por quê? Porque o seu poder de compra ele foi reduzido mesmo você tendo tido um rendimento, né, desse instrumento. Então, se esse instrumento financeiro rendeu 5%, mas a inflação do período é 8%, você teve uma perda no poder de compra de 3%. Né? Então, se você não tivesse feito nada, se o seu dinheiro ficasse no bolso, você teria uma perda no poder de compra de 8%. Mas você alocou no instrumento financeiro que rendeu 5%. Então, sua perda no poder de compra foi em torno de 3%. Ou seja, então percebe que quanto maior a inflação, maior a necessidade de que esse instrumento financeiro tenha um retorno cada vez maior para compensar a perda no poder de compra da inflação. E para a economia real não é diferente. Então, aquele que vai alocar o recurso em economia real, ele vai avaliar também os níveis de inflação na economia. Porque quanto maior a inflação, maior a necessidade de que esse recurso alocado, de que esse investimento
tenha um retorno para compensar a perda no poder de compra da moeda, para compensar a inflação. Né? Então, por isso que a inflação gera incerteza e disso estimula o investimento. Né? Então, a inflação as pessoas e as empresas perdem noção dos preços relativos e assim fica difícil de avaliar se algo está barato ou está caro. Por quê? Porque a moeda ela começa a perder a sua característica de reserva de valor. Né? Porque o que é reserva de valor? Né? Como a gente viu em política monetária, viu as características, as propriedades da moeda. Né? Então, se você guarda esse dinheiro hoje para consumir no futuro, mas se numa economia de inflação elevada, esse consumir no futuro ele fica comprometido. Né? Porque o quanto que eu vou poder consumir no futuro se, a moeda perde o poder de compra muito rapidamente. Né? Então, a moeda deixa de ser reserva de valor. Né? Então, como eu falei, como eu pontuei, a inflação afeta particularmente as camadas menos favorecidas. Pois eles têm menos acesso, esse aqui é um outro ponto importante, menos acesso a instrumentos financeiros para se defender da inflação. Então, por exemplo, hoje existem instrumentos financeiros que justamente eles acompanham a inflação. Por quê? Porque quem está fazendo poupança, né, então eu tenho uma renda, eu tenho minhas despesas e tenho uma parte da minha renda que sobra e eu posso então alocar em algum instrumento financeiro. Então, qual pode ser a minha preocupação? Eu quero me defender da inflação, eu quero garantir o meu poder de compra. Então eu vou alocar esse meu recurso que sobrou, essa minha poupança, num instrumento financeiro que justamente acompanhe a variação da inflação, porque eu garanto que eu não vou perder poder de compra. Né? Então, até os títulos públicos, por exemplo, as letras do Tesouro Nacional, tem duas delas, se não me engano, que acompanham a variação da inflação. Né? Agora, as camadas menos favorecidas têm a possibilidade de fazer isso? As camadas menos favorecidas têm possibilidade de fazer poupança? De forma muito restrita, muito limitada. Né? Então, esse é um outro ponto do porquê que a inflação ela atinge mais severamente as camadas menos favorecidas, a população de baixa renda, a população mais pobre. Porque essa população ela tem menos acesso aos instrumentos financeiros que lhe viabilizariam se defender de um ambiente inflacionário. Né? Então a população mais rica ela vai também ser prejudicada com a inflação? Sim, mas numa medida muito menor. Né? Porque vamos pensar aqui na classe média. Né? Então a classe média ela vai perceber, isso aqui que eu consumia está mais caro, eu vou ter que substituir aqui esse produto, vou ter que consumir um outro. Né? Isso aqui está pesando no meu orçamento. Então a classe média ela tem maiores possibilidades, né, de trocar determinados bens e serviços por outro, abrir mão de determinados bens e serviços por outro. Então esse é um ponto. E também a classe média tem uma capacidade maior de fazer poupança e de alocar esses recursos em instrumentos financeiros atrelados à inflação, indexados à inflação. Né? Então esse é mais um ponto importante do porquê que a inflação atinge de forma mais severa a população de menor renda. Né? Então aumenta o custo da dívida pública também, como eu falei, o governo ele emite títulos indexados à inflação. Né? Emite alguns dos títulos emitidos são indexados à inflação. Então, na medida que a inflação é alta, isso aumenta o custo da dívida pública. Então, pois a taxa de juros da dívida tem que compensar o efeito, né? E também inclui o prêmio de risco, porque o que acontece? Se numa economia com inflação elevada, quando o governo emite o título, então vamos supor que o governo emite um título pré-fixado. Né? Então, numa economia com uma inflação, vamos pensar aí, de 10% ao ano, um título pré-fixado
faz sentido, então, alguém adquirir um título do governo pré-fixado em 5% ao ano? Numa economia que já está com uma inflação de 10%, ou seja, aquele que vai comprar o título, ele já vai comprar um título sabendo que ele está comprando um título que vai render 5% a menos do que o próprio índice de inflação. Ou seja, ele já sabe que ele vai perder 5% no poder de compra. Então não faz sentido. Ou seja, então quanto maior a inflação da economia, maior tem que ser a promessa de rentabilidade por parte do emissor do título, por parte do governo. Então, inflação elevada acaba encarecendo o custo da dívida pública e acaba encarecendo, portanto, a rolagem da dívida pública. Então, é um movimento comum do governo emitir título de longo prazo para pagar os títulos que estão vencendo no curto prazo, né? Então, numa economia com inflação elevada, ele tem que prometer uma rentabilidade cada vez maior, né, para poder pagar esses títulos de curto prazo. Ou seja, esse título que ele está emitindo está mais caro para ele recomprá-lo depois, né? E o governo tem que recomprá-lo, porque se ele não recompra, ele na prática, né, ele está dando um calote, né? Então ele tem que recomprar. Então esse é um drama do porquê que a inflação é um problema macroeconômico importante, né? E como eu falei anteriormente, é um problema é entendido pelos economistas como unanimemente como um problema macroeconômico. Agora, como a gente vai entender também um pouquinho mais para frente, o que varia é a dimensão. Alguns economistas entendem que os decisores em política monetária, o Banco Central, tem que visar uma inflação próxima de zero, enquanto que alguns economistas entendem que um nível de inflação é aceitável, né? No Brasil, nós temos alguns índices de inflação. Diga-se de passagem, o Brasil ele é até uma referência nesse ponto, né? O Brasil ele mapeia muito bem, né? Nós temos órgãos, nós temos instituições que mapeiam a variação do nível geral de preço. Então nós temos diferentes índices de inflação, né? O principal índice de inflação que a gente tem, né, que é divulgado, é o IPCA, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né? O IPCA ele é calculado pelo IBGE, né? E ele tem como referência as famílias que têm renda de 1 a 40 salários mínimos em 13 regiões metropolitanas do país, né? Nas principais regiões metropolitanas do país. Então, o que é o IPCA? Ele é uma cesta de bens e serviços, né, que é comumente consumida por famílias dessas 13 regiões metropolitanas, né, e que tem renda de 1 a 40 salários mínimos, né? Então, perceba também uma coisa. Cada família tem uma inflação, cada pessoa, né, tem uma inflação. Então, se você consome, né, uma cesta de bens e serviços, né, ali, mensalmente você costuma consumir mais ou menos ali os mesmos produtos, então você tem a sua inflação, né? Então cada família, ou como eu falei, cada pessoa pode ter a sua própria inflação, né? A inflação de cada família não vai coincidir com o IPCA, nem com o INPC, nem com o IPC, nem com o IGP, GPM, o IGPDI, né? Não vai coincidir, né? Mas os índices de inflação, eles são termômetros, né? Eles são formas de medir a variação do nível geral de preço da economia. Então, como eu falei, o IPCA é o principal índice de inflação, que é apurado pelo IBGE, né? E ele comporta uma cesta de bens e serviços consumidos por famílias de renda de 1 a 40 salários mínimos em 13 regiões metropolitanas do Brasil. Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Distrito Federal, Goiânia e Campo Grande. O INPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor,
né, que mede também uma cesta de bens e serviços de família com renda de 1 a 5 salários mínimos, nas mesmas regiões abrangidas no IPCA. Então a gente vê aí que ele muda a composição de apuração dele, ou seja, ele fica mais restrito às famílias de menor renda, né? Enquanto que o IPCA ele pega tanto famílias de menor renda quanto famílias de maior renda, pega famílias com rendas de 1 a 40 salários mínimos. O INPC ele abrange somente as famílias ali de menor renda, de 1 a 5 salários mínimos. E aí, vocês já devem ter notado no noticiário econômico, a inflação está sendo mais severa, justamente nos produtos consumidos pelas famílias de menor renda, né, nos produtos mais básicos, nos itens da cesta básica, né? Então, como que se sabe disso? Vendo ali, né, fazendo o extrato do índice, né? Então você pega lá o índice, todos os bens e serviços que compõem o índice e a variação de cada um deles. E aí você vai ver lá o quanto que variou o feijão, o arroz, o combustível, né? E por aí vai. Mas só comparando o IPCA com o INPC, você já tem essa noção, você já tem esse feeling se as famílias de menor renda elas estão sendo mais atingidas ou não, né? Tem o IPC-FIP, que é o Índice de Preço ao Consumidor, mede o preço de uma cesta de bens de consumo de famílias com renda de 1 a 10 salários mínimos no município de São Paulo, especificamente, que é um município muito representativo, né, que é um município de maior diversidade, de maior heterogeneidade, né, populacional, né? Então é um índice também bastante representativo. E o IGP, o Índice Geral de Preço, que possui 3 versões, né, que diferem no período de coleta. Então tem o IGPDI, que são preços coletados ao longo do mês, o IGPM, que com coleta do dia 21 de um mês até o dia 20 do mês de referência, e o IGP-10, que coleta do dia 11 do mês anterior até o dia 10. Né? Então ele pega aí o IGP, ele pega cada IGP, ele vai pegar diferentes faixas aí ao longo do ano, né? E eles vão compor o índice geral de preço. Então, como também ele tem uma forma de apuração diferente, então são termômetros diferentes para a gente poder avaliar como que está a economia, né? Como que está a variação, como que está a inflação da economia, né? E aqui eu trago um texto aqui para vocês sobre o regime de metas de inflação, que eu também já citei aí em momentos anteriores, enfim. O regime de metas de inflação, que foi ali lançado em 99, né, ali no final da década de 90, ele é um marco importante para a nossa economia, né, porque o que representa isso? É um momento em que os decisores em política econômica, eles formalizam, né, com a sociedade, com o mercado financeiro, né, que eles que eu estou falando, os decisores em política econômica, eles formalizam, então, eles assumem um compromisso, né, com a sociedade, com o mercado como um todo, de que eles vão tomar as medidas, vão tomar as ações necessárias para que a inflação fique em torno de um determinado limite, de um determinado nível, né? Então, por que isso é importante, né? Então, como eu falei anteriormente, como que a inflação prejudica, por exemplo, os investimentos e tal. Então, é o poder público, né? É o decisor em política monetária mostrando para o mercado o seguinte: olha, eu estou assumindo um compromisso aqui de que eu vou tomar as ações necessárias para manter a inflação controlada em torno ali de uma meta,
né? Então eu tenho um regime de metas de inflação, né? Então, se vocês derem uma navegada lá pelo site do Banco Central, vocês vão ver que o Banco Central emite relatórios de inflação, se eu não me engano, são relatórios trimestrais de inflação, justamente acompanhando esses indicadores e tentando perceber ali se a inflação está tentando fugir da meta e o que está fazendo, quais são os fatores que estão contribuindo para isso. Se a inflação está controlada, está ali abaixo da meta, o que se pode fazer em termos de política monetária, no sentido de incentivar a economia, no sentido de proporcionar crescimento econômico, né? Então, o regime de metas de inflação é um marco importante para a nossa economia, justamente porque ele tá, então eu falei em relação ao mercado, mas ele, ao assumir esse compromisso também com a sociedade, principalmente a gente que viveu um período ali, principalmente na década de 80 e início da década de 90, de hiperinflação, né? Então, ao assumir esse compromisso, né, mostrar para a sociedade, olha, esses tempos não vão voltar, né? Agora a gente tem aqui, a gente vai lançar mão de instrumentos, a gente vai lançar mão de uma política monetária que objetive controlar a inflação e consequentemente, preservar o poder de compra da moeda, preservar as características da moeda, as propriedades da moeda, né? E, consequentemente, garantir um ambiente econômico mais saudável, né? E, como eu falei, inflação baixa também é bem-estar social, né? Também se reflete, porque inflação elevada, né, perda no poder de compra da moeda, se traduz em piora na qualidade de vida das pessoas, se traduz em piora na capacidade das pessoas em se alimentar, né? Um outro ponto que eu não citei também anteriormente, né, como eu falei que a população de maior renda, elas têm maior possibilidade de se proteger da inflação, porque ela pode alocar seus recursos em instrumentos financeiros para isso, para se proteger da inflação. Tem um outro detalhe, a população de menor renda vive de quê? Vive de salário, né? E salário é reajustado de quanto em quanto tempo? De ano em ano, né? Os salários não são reajustados mensalmente, né? Semanalmente, semestralmente, são ajustados anualmente, né? Então você imagina uma economia com a inflação elevada, cada mês a capacidade de consumo do trabalhador ela é reduzida, né? Então, como eu estou falando, a inflação elevada resulta em piora no bem-estar social, resulta em piora na capacidade de se alimentar da população de menor renda, né? Então, por isso que eu estou reforçando a importância do regime de metas de inflação, da implementação de um regime de metas de inflação na nossa economia. E aqui eu trago um gráfico que é um gráfico que já está pronto lá no site do Banco Central, né? Que mostra justamente isso, essa linha cheia que é a meta de inflação ao longo desse tempo, né? Então hoje a gente está aqui com uma meta de... Aqui é uma previsão para final de 2021, a gente está com uma meta de 3,5%. Hoje a nossa meta é 4%. Não, hoje a nossa meta é 4,5%. Nossa meta hoje é 4,5%, com previsão de chegar no final de 2021 em 3,5%. Né? As linhas pontilhadas são as bandas, né? São os limites inferiores e superiores dessa meta. Então, o Copom, né? Vocês já sabem o que é Copom da aula passada. O Comitê de Política Monetária, ele toma decisões no sentido de manter a inflação em torno da meta, mas ele entende que ela pode se acomodar
no limite inferior e superior, até porque a economia pode sofrer choques externos que vão fazer com que o nível geral de preços varie ali para cima ou para baixo. Então, recentemente a gente teve um evento que foi a pandemia, né, que prejudicou muito a economia e jogou os preços lá para baixo, né? Então foi um choque externo que reduziu o nível geral de preço. Agora, a variação cambial, por exemplo, que pode ser em função de um evento externo, né? Ela pode jogar a variação cambial, a desvalorização da moeda local, ela pressiona os preços para cima, né? Então pressiona a inflação positivamente, né? Então essas linhas pontilhadas são as bandas, né? São os limites inferior e superior da meta de inflação. A linha cheia aqui azul é a inflação, né? E aí o índice utilizado é o IPCA, né? O índice de preço ao consumidor amplo. Então a gente está vendo aqui a inflação ali desde 2010, como que ela vem escapando, e aí escapou bastante aqui da meta, né? Até aqui entre 2015 e 2016 aqui chegou num nível aqui de quase 11% ao ano, sendo que a meta era 4,5%, né? E depois essa inflação veio sendo reduzida aí ao longo do tempo, principalmente a partir do momento que o Banco Central voltou a implementar uma política monetária mais rígida, né, de aumentando a taxa básica de juros, justamente para poder conter a inflação, né? E aqui ao longo do tempo ela vem aqui em torno da meta, e a partir daqui que ela fica vermelha, que é a previsão, focos mais recente que está escrito aqui, é a previsão da inflação para o restante do período, né? De quando esse gráfico aqui foi pego. Então eu peguei aqui ano passado, então ele está um pouquinho desatualizado, porque ele está pegando aqui a previsão a partir de outubro de 2020, né? Mas vocês podem verificar esse gráfico através desse link, né? Qual que é a previsão da inflação pelos agentes aí do mercado, né? Então esse Fox, esse boletim, o Banco Central ele divulga semanalmente um boletim chamado Boletim Fox, que é justamente o consolidado da previsão macroeconômica dos agentes de várias instituições financeiras, né? Então eles fazem previsão para o crescimento econômico, para o câmbio, para a taxa de juros e para a inflação. Basicamente são esses 4 itens aí macroeconômicos que o mercado como um todo faz previsão, né? E aí vocês podem consultar lá. Aqui eu trago um gráfico para vocês retirado também lá do Banco Central, né, lá da parte de séries temporais. É só para a gente ter uma noção assim de ordem de grandeza, né? Então a gente, só para ter uma noção ali de como que a gente viveu um período assim de hiperinflação assim inimaginável, né? Então o gráfico sai até de escala, não dá nem para a gente mensurar, até nesse período aqui de inflação elevadíssima já, só para a gente, dá para ter uma ideia do quão elevada era a inflação nesse período aqui, olhando para agora, né? Que a linha nem aparece aqui, né? Mas como que a gente viveu um período de hiperinflação assim absurdo, né? E aí trazendo aqui, porque esse gráfico aqui eu estou pegando de 1980 para cá, né? Então pegando aqui de 96 até hoje, né? Sempre aqui o acumulado dos últimos 12 meses, como que a gente viveu ali desde então a implantação ali do Plano Real, né? Então a gente tinha inflação ali na casa ali dos 22% ao ano, que foi sendo reduzida ali ao longo do tempo, e aí teve um repique ali no início desse século, né, ali para quase mais de 17% ao ano, e aí a gente tem a inflação controlada ali ao longo de um período, e como eu falei, um novo movimento de alta ali entre 2015 e 2016, e a gente está vivendo aí hoje uma inflação aí em torno de 4, 4,5%, né? Que é um índice bem razoável, né? Principalmente comparando com o nosso passado recente, né?
E eu trago aqui para vocês um outro ponto importante, o quanto que a oferta de moeda influencia na inflação, né? Então, eventualmente, a gente às vezes se depara com algumas afirmações do tipo: o Banco Central pode imprimir mais dinheiro para resolver tal problema. A dívida pública é em real, então o Banco Central imprime mais dinheiro e paga a dívida pública. O auxílio emergencial imprime dinheiro e paga o auxílio emergencial, não precisa se endividar mais. Mas isso tem um custo, né? Então você apertar o botão, né, para fazer com que a impressora lá da Casa da Moeda trabalhe mais rápido ou trabalhe mais, né? Parece uma solução viável, é verdade, porque basta o Banco Central decidir, o Banco Central é quem decide a base monetária da economia, então ele pode tomar a decisão de expandir a base monetária, mas isso tem um custo, né? Então a elevação na oferta de moeda resulta em elevação do nível geral de preço, ou seja, resulta em perda no poder de compra da moeda. Por quê? Porque quanto mais moeda circulando, né, quanto maior a oferta de moeda, menor o seu valor, né? Então a gente tem um gráfico aí, como que isso se equilibra, né? Então o valor da moeda e aqui o nível geral de preços, né? Então como que o aumento da oferta de moeda ele aumenta então o nível geral de preço. Então aqui está em escala inversa, né? Então como é que ele aumenta o nível geral de preço e faz com que e leva a perda no poder de compra da moeda, no valor da moeda, né? E aqui, como eu venho pontuando, né, ao longo de todas as aulas, né, vem aqueles princípios de economia que a gente elencou lá na primeira semana e a gente vem entendendo como que ele se aplica à teoria econômica, né? Como eu falei lá no início, que a evolução do pensamento econômico constrói a teoria econômica, né? Então, um desses princípios de economia que a gente viu é que a sociedade enfrenta no curto prazo um trade-off inflação-desemprego. Né? O que é isso, né? Então, o trade-off inflação-desemprego ele é representado pela curva de Phillips, né? Que é uma representação muito importante, né? Até como dito aí por um prêmio Nobel, né? Provavelmente a relação macroeconômica mais importante é a curva de Phillips, né? Que é resultado, a curva de Phillips é resultado de uma observação. É resultado de que observação? De que, e aqui um ponto importante também, do porquê que para determinados economistas um nível de inflação ele é aceitável. Né? Porque, como eu falei, a inflação ela é uma consequência do crescimento econômico. Né? É uma consequência natural do crescimento econômico. Quanto maior o crescimento econômico, maior a renda das pessoas, maior a renda da sociedade, maior a capacidade de consumo, maior a demanda e, consequentemente, maior há uma pressão sobre o nível geral de preços. Então a inflação é uma consequência natural do crescimento econômico. E se é uma consequência do crescimento econômico, quanto maior o crescimento econômico, menor o que? O desemprego. Quanto maior a geração de riqueza, é porque tem mais pessoas empregadas. Né? Então, quanto maior o crescimento econômico, maior tende a ser a inflação, essa consequência do crescimento econômico, e menor o desemprego. Por outro lado, então, se imagina um decisor em política monetária toma medidas, qual é a medida mais rápida por parte do decisor em política monetária em conter a inflação? Aumentar a taxa básica de juros. Aumentar a taxa básica de juros, como a gente viu em política monetária, como a gente viu como que a taxa básica de juros representa um custo de oportunidade ao investimento, aumentar a taxa básica de juros também é uma forma de frear a economia. Então, aumentar a taxa básica de juros pode resultar em quê? Desemprego.
Então, por isso que no curto prazo, as economias se deparam com um trade-off inflação-desemprego. Quanto maior a inflação, menor o desemprego. Quanto menor a inflação, maior o desemprego. Né? Pô, mas a inflação tem que ser controlada justamente porque a inflação impacta a população de menor renda. É verdade. Mas quanto menor a inflação, menor tende a ser o nível geral de emprego, ou seja, maior tende a ser o desemprego. Né? Então, mais uma vez, a gente se depara com um dilema, né, com um problema que não é trivial. Ah, mas é melhor então eu prefiro ter inflação, né, ter mais inflação, mas que as pessoas estejam empregadas. Ok, mas isso tem um custo. Porque tem um custo em relação ao financiamento da dívida pública, tem um custo em relação ao poder de compra da moeda, tem um custo em relação à capacidade de investimento no setor privado, que quanto maior a inflação, maior a dificuldade em realizar investimento, em receber esses investimentos. Né? Então a inflação tem que ser controlada. Por outro lado, controlar a inflação pode resultar em diminuir, fechar postos de trabalho, né? Desacelerar a economia. Então esse é mais um ponto, mais uma questão que não é trivial. Né? E aí eu trago aqui uma observação do Friedman, né? De que os formuladores de política monetária, o Friedman, Milton Friedman, né, também é o pai da escola monetarista, né, que a gente viu lá na primeira semana. Né? Então e a gente viu também quando a gente falou de política monetária, quando a gente falou de teoria quantitativa da moeda. Né? Então o Friedman ele afirma o seguinte, que no curto prazo, no longo prazo, os formuladores de política monetária enfrentam uma curva de Phillips vertical. Né? Ou seja, se o Banco Central aumenta a oferta de moeda, e aí ele fala isso justamente para defender uma atuação do Banco Central no sentido de aumentar a oferta de moeda lentamente. Então, controlando a taxa de inflação e estabilizando a economia. Agora, se o Banco Central aumenta a oferta de moeda de forma muito rápida, a inflação aumenta, né? Mas isso não exerce influência sobre o desemprego, isso no longo prazo. Né? Então, porque ele vai ter uma taxa natural de desemprego. Ou seja, o que o Friedman está querendo dizer com isso? Olha, no curto prazo, você pode até ter um efeito positivo em relação ao desemprego. O que o Friedman está querendo dizer, olha, no curto prazo, você vai enfrentar o trade-off da curva de Phillips. Né? Então, por exemplo, se o Banco Central quiser aumentar a oferta de moeda, por exemplo, para resolver o problema macroeconômico, para resolver um problema macroeconômico, por exemplo, do desemprego, aumentando a demanda agregada, aumentando o consumo, para gerar mais emprego. Então, o que o Milton Friedman está dizendo é o seguinte, olha, beleza, no curto prazo, é bem provável que você apure esse resultado. Você vai acabar aumentando a inflação e reduzindo o desemprego. Vai surtir o efeito que você esperava. Mas no longo prazo, você só vai aumentar a inflação. Então é isso que o Milton Friedman está argumentando. Né? E aí, entrando um pouquinho em relação ao desemprego, né? O que é desemprego? O que é a taxa de desemprego? Né? O número de pessoas desocupadas sobre a população economicamente ativa. E o que é a população economicamente ativa? São as pessoas ocupadas, né? São as pessoas ocupadas, e aí o que são pessoas ocupadas? São pessoas que na semana da pesquisa, né, elas estavam trabalhando, estavam empregadas, né, mesmo que estivessem de férias, de licença, ou enfim, de greve, ou que estavam procurando emprego nesse período. Né? Não, as pessoas ocupadas são as que estavam trabalhando. As pessoas desocupadas são aquelas que estavam desocupadas na semana de referência, mas que tomaram alguma providência na procura de emprego. Então, isso são pessoas desocupadas. São pessoas que não estavam trabalhando, não estavam em nenhum posto de trabalho, nem de férias, nem de licença, nem nada disso,
e que estavam procurando emprego. Então essas são pessoas desocupadas. As pessoas ocupadas são as pessoas que estavam trabalhando. Né? Agora, força de trabalho, o conceito de força de trabalho, de população economicamente ativa e de mão de obra se equivalem, né? Mas diferem do conceito de população em idade ativa. Então a população em idade ativa ela é desagregada em três grupos. São os ocupados, que é o que a gente viu, os ocupados são as pessoas trabalhando. São os desocupados, ou seja, são as pessoas que não estão trabalhando, mas que estão procurando trabalho, e não economicamente ativas. Né? Então a população não economicamente ativa são pessoas que não foram classificadas nem como ocupadas nem desocupadas. Ou seja, são pessoas sem ocupação ou aposentadas, pensionistas, estudantes, detidas, inválidas, que viviam de renda ou exerciam atividades domésticas não remuneradas. Ou pessoas que não estão procurando emprego. Então é a população em idade ativa. Né? Então é importante esse conceito porque a população em idade ativa ela não interfere na taxa de desemprego. Por quê? Porque a taxa de desemprego ela é a relação entre as pessoas desocupadas. Pessoas desocupadas são pessoas que estão procurando emprego e a população economicamente ativa. Né? E a população economicamente ativa ela é a soma das populações ocupadas com as desocupadas. Né? Então percebe que a população em idade ativa ela não interfere no desemprego, mas é interessante o seguinte, por que em determinados momentos a taxa de desemprego aumenta? Então a gente pode observar um movimento, por exemplo, do seguinte, de ter a criação líquida de postos de trabalho ela ser positiva, ou seja, num período de tempo, algumas pessoas perderam o emprego e outras pessoas ganharam emprego, se empregaram. E esse saldo ele ser positivo dentre aquelas que ganharam emprego, ou seja, num determinado período, 100 mil pessoas ficaram desempregadas e 150 mil pessoas ficaram empregadas. Ou seja, teve um saldo líquido aí de 50 mil postos de trabalho criados. Ora, se foram criados 50 mil postos de trabalho, a taxa de desemprego diminuiu. Não, mas você pode observar um aumento da taxa de desemprego. O que explica isso? O que explica é que pessoas em idade ativa, mas que não eram classificadas como desocupadas, pessoas em idade ativa que não estavam trabalhando, não eram classificadas como desocupadas. Por quê? Porque não estavam procurando emprego, viviam de renda, por exemplo. E aí, por algum motivo, elas perderam essa renda. Né? E aí elas passam a procurar trabalho. A partir do momento que elas passam a procurar trabalho, elas passam a integrar as pessoas desocupadas. Né? E aí vão interferir na taxa de desemprego. Né? Bom, então é por isso que essa é uma noção importante. Por que houve muita criação de postos de trabalho, mas a taxa de desemprego aumentou? Porque existem esses movimentos também, né? Da parcela da população que passa a procurar trabalho ou deixa de procurar trabalho. Né? E aí a gente tem uns conceitos importantes em relação ao desemprego, que é o desemprego friccional, que ele é inevitável, que ele é justamente ali é um intervalo de tempo entre uma pessoa perder o emprego e conseguir outro. Né? E também o seguinte, a pesquisa não pega os movimentos, por exemplo, a pessoa ela já está em vias de conseguir um emprego. Então a pessoa está desempregada, ela não está trabalhando, está procurando emprego, mas ela está prestes a assinar a carteira, prestes a conseguir um emprego. Né? Então ela acaba indo para a pesquisa como uma pessoa desempregada, mas ela está praticamente empregada. Então o desemprego, por isso que ela é um desemprego friccional.
né? Então ele é inevitável, esse delay entre a apuração da pesquisa e a divulgação dela, né? E aí, um outro ponto, são políticas públicas para a geração de emprego. Então, assim como inflação é um problema macroeconômico, desemprego também é um problema macroeconômico, né? É um problema macroeconômico que se tenta remediar, por exemplo, com políticas públicas para a geração de emprego. Como? Através de incentivos fiscais. E aí a gente tem um ponto importante. Dívida pública é um problema macroeconômico. E como que se tenta gerir a dívida pública e tenta diminuir a dívida pública? Através de uma política fiscal eficiente, uma política fiscal que favoreça a obtenção de resultado primário superavitário, né? Agora, eventualmente o governo pode entender que ele tem que abrir mão de determinadas receitas, né? Por exemplo, isentando a empresa de imposto, né? Então ele pode tentar abrir mão de receita para gerar emprego. Recentemente a gente viu aí uns movimentos, por exemplo, se as empresas que contratarem, né, pessoas em primeiro emprego, pessoas que nunca trabalharam na vida, né, principalmente jovens, né, então as empresas que contratarem esses jovens, elas terão uma isenção aqui na carga tributária em relação aos impostos trabalhistas, né? Então isso é um incentivo fiscal. Então o que o governo está fazendo? Ele está abrindo mão de receita, né? Ou seja, ele está, de certa forma, agravando um problema econômico, que é a dívida pública, que é a gestão da dívida pública, para mitigar um outro problema macroeconômico, que é o desemprego. Então ele está tentando incentivar a criação de emprego abrindo mão de receita, né? Então isso é um movimento natural, né? Um movimento assim comum, né? Seguro-desemprego é um fator também que acaba favorecendo o desemprego, né? Porque acaba sendo um custo para o Estado manter um seguro-desemprego, mas assim, é um direito trabalhista, é uma conquista trabalhista, não só no Brasil, em outros lugares do mundo, que garante então um trabalhador que perde ali o seu emprego, que durante um tempo ali depois dessa perda de emprego ele tenha ali uma renda, né, para tentar se restabelecer, tentar achar um outro emprego. A política de salário mínimo, né, como a gente viu até em microeconomia, a gente chegou a ver um exemplo, como que o salário mínimo ele acaba sendo um fator também de desemprego, porque se não houvesse salário mínimo, determinadas atividades, talvez, elas se equilibrariam, o salário de determinadas atividades se equilibrariam num ponto abaixo do salário mínimo. Mas ninguém pode receber menos do que um salário mínimo. Então, é como se o governo estivesse... Como não, né? O governo, ele estabelece um piso para o salário. E esse piso, ele reflete em aumento de oferta de mão de obra, né? Então, porque maior oferta de mão de obra e menor demanda por essa mão de obra, né? Porque determinadas atividades, eventualmente, elas vão ter esse piso, ele pode estar acima do que seria o salário de equilíbrio, né? Sindicalismo, o que eu estou querendo pontuar aí? Porque quanto mais organizados são os trabalhadores, né, quanto mais os trabalhadores se organizam em sindicatos, em instituições, enfim, coletivas, né, para pleitear junto ao empregador melhores condições de trabalho, melhores salários também, maior é o poder de barganha dos trabalhadores. Então, quanto mais organizados são os trabalhadores, quanto mais forte é essa organização, maior é o poder de barganha dos trabalhadores em conseguir melhores salários, em conseguir melhores condições. E isso acaba por, de certa forma, inibir também a contratação, né? Então acaba sendo um fator também que pode ser um fator ali de geração de desemprego, de impor uma dificuldade à geração de emprego, né? Bom, e já caminhando aí para outro tópico dessa aula, que é
tópico que trata de bem-estar social. Então, como a gente falou, de inflação impacta diretamente em bem-estar social, como eu falei, impacta na capacidade de consumo das pessoas. O desemprego, por si só, já é um fator de bem-estar social. Quanto maior o desemprego, menor o bem-estar social. Né? Quanto maior o desemprego, menor a renda da sociedade como um todo. Né? Então, a inflação e o desemprego estão diretamente relacionados ao nível de bem-estar social da sociedade como um todo. E uma forma de medir, né, esse bem-estar social é através do índice de Gini. Né? O que é o índice de Gini? O índice de Gini ele mede a distribuição de renda de uma nação. Né? Então, o índice de Gini ele é apurado a partir da curva de Lorenz. O que é a curva de Lorenz? Né? É justamente o quanto, o extrato de renda, é como que está distribuída essa renda ao longo da população. E aqui eu faço um outro parênteses importante pelo seguinte: a gente começou vendo macroeconomia justamente fazendo uma primeira reflexão, né, sobre o PIB. Né, a gente fez uma reflexão sobre o PIB o seguinte: quanto maior o PIB, maior a riqueza, maior a geração de riqueza da população, e quanto maior a geração de riqueza, maior tende a ser, quanto maior a geração de riqueza, maior a capacidade do Estado e da sociedade como um todo em alocar recursos em educação, saúde, segurança, saneamento básico, etc. Né? Então, quanto maior a geração de riqueza, maior tende a ser o estado de bem-estar social, né, da sociedade como um todo. Agora, por que esse é um indicador, por que o PIB é um indicador frágil de bem-estar social? Porque ele não nos diz como que essa renda está distribuída. Né? Então, a gente pode ter um país com uma renda per capita, como a gente viu lá, né? Uma renda per capita muito alta, mas se ela está concentrada em uma parcela pequena da sociedade, né, a gente tem um estado de bem-estar social limitado, né, por essa concentração de renda. E o índice de Gini, e aqui o índice de Gini mostra justamente essa distribuição. Né? Então o índice de Gini ele é o dobro da área abrangida pela curva de Lorenz e pela linha do que seria a igualdade perfeita. Né? Então aqui é a proporção da renda total da população e esse aqui são os estratos da renda, ou seja, o quanto que dessa renda está com essa parcela da população. Então a linha de igualdade perfeita, o que é? Essa proporção da renda está justamente, ou seja, 40% da renda está justamente com 40% da população. Percebe? Então, quanto maior essa barriga aqui, quanto mais essa curva de Lorenz ela é aberta, maior a desigualdade. Ou seja, porque, veja aqui, ó, vamos pegar esse ponto aqui. Aqui a gente tem uma proporção da renda muito pequena com quase 40% da população. Né? Então é uma proporção muito pequena da renda total com 40%. Vamos pegar aqui os 50%. Então os 50% aqui, que estaria mais ou menos aqui, 50% da renda total, da estratificação da renda, né, ela está com um percentual aqui de em torno de 20%, vamos colocar aí, da proporção total da renda. Ou seja, é como que se 50% da população tivesse com 20%. Né? Com 20% da renda total. Então, por isso que eu estou falando que quanto maior essa barriga, consequentemente, quanto maior essa área aqui abrangida pela curva de Lorenz e pela linha que seria de igualdade perfeita, maior a desigualdade. Né?
Então aqui a gente tem um gráfico muito interessante aqui, tirado lá, eu peguei aqui na época do The Guardian, com o índice de Gini no mundo, né? Então quanto mais escura que essa cor, maior a desigualdade. Quanto mais claro, melhor a distribuição de renda. Quanto mais escuro, pior a distribuição de renda. Então aqui, como a gente já imaginava, o Brasil um dos piores países em distribuição de renda, né? Um problema crônico nosso. E uma outra forma de medir o bem-estar social, que a gente também, vocês já devem ter ouvido falar, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? O IDH. O IDH ele é apurado a partir da renda per capita, da expectativa de vida e do índice de alfabetização. Então o IDH abaixo de 0,55 ele é um IDH de baixo de desenvolvimento, um IDH entre 0,55 e 0,7 de médio desenvolvimento, acima de 0,7 abaixo de 0,8 alto desenvolvimento e acima de 0,8 muito alto desenvolvimento. Então eu fiz esse gráfico aqui a partir de dados que estão lá no site, nesse link aqui das Nações Unidas. Tá? Então aqui, cada pontinho desse é um país. Tá? E aqui no eixo Y a gente tem a renda per capita e no eixo X o IDH. Então a gente vê assim, quanto maior a renda per capita, maior tende a ser o IDH. Por quê? O que é renda per capita? É o PIB sobre a população. Então quanto maior a renda per capita, maior tende a ser... Quanto maior a renda per capita, maior a geração de riqueza e maior tende a ser a capacidade... Maior é a capacidade de alocação de recursos em educação, saúde e segurança, em políticas de bem-estar social, né? Consequentemente, maior tende a ser o IDH. Né? Quanto maior a renda per capita, maior tende a ser o IDH. Mas a gente vê alguns casos aqui interessantes. Então a gente vê esse país aqui que tem uma renda per capita muito maior do que esses países aqui embaixo, ó, mas com o mesmo IDH. Então percebe, se a gente dividir isso aqui em quadrantes, nesse quadrante aqui, quanto mais deslocado para essa área aqui, melhor o país consegue fazer mais com menos, né, vamos dizer assim. Né? Então, sei lá, esse país aqui, por exemplo, ele tem uma renda per capita ali de pouco mais de 20 mil dólares por pessoa. Vamos botar esse país aqui, tem pouco mais de 20 mil dólares por pessoa, mas um IDH no mesmo nível de países aqui, por exemplo, esse aqui, com renda per capita 3 vezes maior. Né? Então ele tem o mesmo IDH desse país aqui. Né? Então só para a gente ter uma ideia aí da relação entre por que não necessariamente, por que isso de fato é uma tendência, porque a gente vê que graficamente isso é uma tendência. Quanto maior a renda per capita, maior o índice de desenvolvimento humano, maior o bem-estar social, o nível de bem-estar social, né? Mas como que a gente percebe essas diferenças, né, importantes? Né? Países com o mesmo nível de renda, com o IDH estão diferentes. Né? Ou países com o mesmo nível de IDH, mas com rendas tão diferentes. Por que um país consegue ter o mesmo IDH de um outro país, mesmo tendo uma renda per capita 3 vezes inferior? Né? E a gente vai caminhando aqui para o final do vídeo, falando aí dos debates macroeconômicos que a gente pontuou muito. Né? Então, debates que vão nortear aí política fiscal, comercial, monetária, cambial e as políticas públicas em geral. Né? Então, um dos debates importantes é: os formuladores de política monetária e fiscal devem tentar estabilizar a economia. Né? Então, os defensores de que o Estado deve intervir na economia de forma mais ativa. Então, como está sendo dito aqui, os defensores de políticas monetárias e fiscais mais ativas veem a economia como inerentemente estável, né? E acredito que a política pode administrar a demanda agregada para compensar a instabilidade. Agora, os críticos, né,
que diz que não, que a política monetária e fiscal não devem tentar estabilizar a economia. Né? Por quê? Justamente porque os agentes econômicos têm expectativas racionais. Então, se o Estado tem uma postura, se é sabido que o Estado vai adotar medidas no sentido de estabilizar a economia, os agentes econômicos vão antecipar isso. Né? Então, os críticos, né, eles enfatizam que a política afeta com atraso. Então, primeiro isso, o primeiro ponto, né? Primeiro que as ações do Estado no sentido de intervir na economia, de tentar estabilizar a economia, elas têm efeito tardio, né? No longo prazo elas podem acabar desestabilizando a economia. No longo prazo elas podem acabar piorando a situação. Né? Então a gente tem uns exemplos recentes aí de, por exemplo, a gente com nível de inflação elevado, a gente viu lá o gráfico de inflação aí dos últimos anos. Então a gente com nível de inflação elevado e o governo ainda assim abrindo mão de receita, reduzindo taxa de juros para tentar incentivar a economia. Né? E o efeito, um pouco mais à frente, foi pior, né? Foi agravar a nossa crise. Né? Então é um ponto aí favorável àqueles que... Então é um exemplo recente favorável àqueles que são contra ao Estado, aos formuladores de política monetária e fiscal, em tentar estabilizar a economia, em tentar intervir na economia. Né? Agora, por outro lado, né, em momentos de crise, principalmente em momentos de crise, o Estado se mostra muito necessário, né, para contornar determinadas situações. Então, isso aí é um ponto também aí em favor daqueles que defendem a intervenção do Estado na economia, né? Como a gente tem visto até recentemente também. Então a política monetária deve ser elaborada por regra ou por discrição. Né? Ou seja, o Banco Central, recentemente a gente tem visto aí a discussão em torno da independência do Banco Central. Né? Então o Banco Central, o Banco Central, que é aquele que toma decisão em política monetária, ele deve tomar decisão segundo uma norma, segundo uma regra, ali by the book, ou ele deve ter mais discricionariedade, né? Ele deve ter mais flexibilidade para gerir a política monetária. Então, os monetaristas, principalmente, defendem que não, que o Banco Central deve atuar ali by the book, deve atuar segundo regra, né? Segundo uma norma. Né? Enquanto que, principalmente, os keynesianos defendem que o Banco Central deve ter mais flexibilidade, por exemplo, para expandir a base monetária, para imprimir mais dinheiro, né? Para ser mais relaxado em relação à inflação, né? Então admitir determinados níveis de inflação mais elevados para contornar o problema do desemprego no curto prazo. Né? E aí os monetaristas defendem, olha, mas esse tipo de medida, por exemplo, para gerar mais emprego no curto prazo, no longo prazo ele não surte efeito nenhum. Quer dizer, o efeito que ele surte é em mais inflação. Né? Um outro debate importante também em relação à inflação. O Banco Central deve visar a inflação zero. Então, como eu falei, alguns economistas são mais radicais, entendem que a inflação tem que ser rigorosamente controlada e que os decisores em política monetária devem objetivar reduzir a inflação a zero. Né? Enquanto que outros economistas entendem, justamente, só complementando, justamente pelos efeitos nocivos que a inflação tem sobre a economia. Né? Enquanto que outros economistas entendem que é admissível um certo nível de inflação. Né? Então o governo deve equilibrar o orçamento. Então a gente falou sobre política fiscal, né? Então o governo deve buscar fazer porque como a gente viu, uma política fiscal rigorosa, como a gente viu o seguinte, os benefícios de uma política fiscal superavitária, de um resultado fiscal superavitário, né? Ou seja, se o governo consegue arrecadar mais do que gasta, ele disponibiliza mais recursos ao investimento que vão gerar emprego e renda. Ele vai fazer com que a taxa de juros de equilíbrio dos mercados de dívida seja menor. Né? Agora, o governo arrecadar mais do que gasta, isso implica em quê?
né? Implica ele gastar menos na economia, implica ele compor menos a demanda agregada, né? Ele em consumir menos. Então, quem defende então que o governo deve equilibrar o seu orçamento, eles argumentam que os déficits orçamentários impõem um fardo às gerações futuras. Por quê? Porque é aquela história, uma hora a conta chega. Então, se o governo sempre gasta mais do que arrecada, uma hora a conta vai chegar, sabe? Não existe almoço grátis, sabe? Não existe solução fácil. Basta o governo gastar mais. Então, um fardo injustificável às gerações futuras quer dizer o seguinte, olha, lá, se o governo está gastando mais do que arrecada hoje, lá na frente ele não vai ter de onde tirar, ele vai ter que pagar essa dívida. E quem vai pagar esse preço? As futuras gerações. Né? E o governo vai ter que resolver isso de que forma? Aumentando o imposto. Né? E tirando então de quem? Das futuras gerações, reduzindo a renda das futuras gerações. E os críticos desse tipo de política entendem que o governo tem que ter um equilíbrio fiscal, mas que a preocupação obstinada com esse déficit orçamentário pode obscurecer as muitas maneiras pelas quais as políticas, incluindo os programas de gastos, afetam diferentes gerações. Então, da mesma forma em relação à questão da inflação, alguns economistas entendem que esse resultado primário, que a política fiscal deficitária, existem outras formas de buscar contornar isso. Uma das formas que a gente viu, por exemplo, balança comercial. Né? Então, alguns economistas entendem que isso deve ser feito de forma mais flexível, que não deve ter um rigor nesse sentido. Então, eu lembro a vocês, né, como a gente já falou, já citei aí nos nossos encontros e talvez em vídeos anteriores, que a gente hoje, no Brasil, a gente vive uma política, a gente tem uma política fiscal de superávit, de fazer resultado primário. Né? Até eu comentei com vocês, acho que falando de política cambial, sobre o tripé macroeconômico, que é regime de metas de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. Então, essa é uma forma do Estado se comprometer com a sociedade e com o mercado como um todo, de que ele vai implementar uma política fiscal séria, uma política fiscal em que ele se compromete com um resultado. Né? Então, isso é uma maneira de dizer, olha, eu estou comprometido com o resultado, eu estou comprometido com as contas públicas. Né? E isso dá uma garantia, principalmente para o investidor, e isso é uma forma também de atrair capital externo. Não, eu estou entrando. Então, o estrangeiro, que se vai trazer dinheiro para cá, para investir na economia real, ele sabe que ele está trazendo para uma economia em que o Estado ele faz uma boa gestão das contas públicas, ele faz gestão do nível geral de preços. Né? Então, isso dá uma garantia, dá uma segurança maior para o investimento. Então, isso atrai investimento estrangeiro. Né? Mas, como eu estou falando, alguns economistas entendem que isso pode ser feito de forma mais maleável. Né? Então, esse é o debate. Né? Outro debate a gente chegou a ver também em política fiscal, se a legislação tributária deve incentivar a poupança. Né? Então, alguns entendem que sim, que deve incentivar a poupança, principalmente porque a poupança que promove o acúmulo de riqueza e o fluxo de investimento que vai promover o crescimento econômico, enfim, a geração de riqueza, e outros entendem que não, que o incentivo fiscal à poupança argumenta que muitas mudanças propostas beneficiariam principalmente a população mais rica, né, que não precisa de incentivo fiscal. Então é o governo abrindo mão de receita, né, porque a gente está falando de legislação tributária, né? Então é o governo abrindo mão de receita para beneficiar os mais ricos, que são aqueles que acumulam capital. Né? Então aumentar a poupança pública, reduzindo o déficit orçamentário do governo, proporcionaria uma forma mais direta e equitativa de aumentar a poupança nacional. Né? Então os críticos à reforma de legislação tributária para incentivar a poupança, eles criticam nesse sentido. Olha, a outra forma de aumentar a poupança é através da política fiscal e não através
de reforma de legislação tributária. Né? Bom, meus amigos, então esse quadro aí mostra tudo que a gente viu. Né? Então, como eu falei, né, a gente viu na primeira semana a evolução do pensamento econômico, começando lá desde Adam Smith e a escola clássica de pensamento econômico, passando pela neoclássica, pelo keynesianismo, pelo monetarismo e a escola novo-clássica. E a partir da qual, a partir do estudo da evolução do pensamento econômico, nós então elencamos princípios de economia. Princípios de economia esses que a gente viu ao longo da teoria econômica estudada, ao longo aí de micro e macroeconomia. Então lá em microeconomia a gente viu como que empresas e famílias tomam decisão de produção e consumo, como que os mercados chegam no equilíbrio, como que a gente apura a eficiência de mercado. Então a gente viu a oferta e demanda, a teoria do consumidor, a oferta e demanda a gente viu as leis de oferta e demanda e viu o equilíbrio dos mercados, viu a eficiência de mercado, e aí a gente estudou um pouquinho melhor a demanda, estudando a teoria do consumidor, como que o consumidor toma decisão de consumo, na teoria da produção, como que os produtores tomam decisão de produção em relação a preço e quantidade, e aí a gente viu as diferentes estruturas de mercado nas quais o produtor pode se encontrar e como que essas diferentes estruturas impactam na decisão de produção. E a gente viu as falhas de mercado, externalidades e bens públicos. Né? A gente viu como que determinados mercados podem impactar na tomada de decisão em outros mercados. A gente viu por que existem bens públicos. Né? E em macroeconomia a gente estudou a economia como um todo. Né? A gente falou de PIB e crescimento econômico, a gente falou de política fiscal, das relações de poupança e investimento, política comercial e cambial, então a gente falou ali de balança comercial e da importância da balança comercial para o crescimento econômico, assim como da importância do resultado primário lá na política fiscal para o crescimento econômico. A gente viu política monetária, a importância da moeda, os instrumentos de política monetária e como que esses instrumentos de política monetária interferem no crescimento econômico. E a gente fechou hoje aí com bem-estar social, falou aí de inflação, desemprego e bem-estar social. Eu espero então que essa disciplina tenha contribuído para a formação de vocês. Espero ter sido útil para a formação de vocês. Infelizmente a gente não teve oportunidade de estar juntos aí no dia a dia, na universidade, trocando ideia. A gente tentou fazer isso aí através do nosso mural aí do Classroom, através dos nossos encontros semanais, né? Mas espero que tenha sido proveitoso, né, esse período, e me coloco à disposição de vocês, tanto aí nessa reta final, como também nos períodos seguintes, que vocês se depararem aí com situações que vocês venham a precisar de elementos aí em economia. Como eu falei com vocês, né, meu mestrado e doutorado foi em engenharia de produção, então na aplicação da pesquisa operacional a problemas econômicos, que foi basicamente o que eu fiz no meu mestrado e no meu doutorado. Então estou à disposição, vocês têm meu contato, né? E já deixo aqui meu abraço para todos vocês, meu desejo de sorte aí, de sucesso nessa caminhada, na formação de todos vocês, e até qualquer dia, meus amigos. Um abraço, felicidade. Valeu.